Graça e paz, irmãos. Bom dia. Escola Bíblica Dominical, domingo, dia 21 de junho de 2020, mais uma escola dominical. Estamos para começar aqui a nossa EBD e antes vamos orar e vamos dar continuidade ao nosso estudo. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo estudo da Tua Palavra. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu santo nome. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te pedimos que o Senhor venha iluminar os nossos corações, iluminar as nossas mentes, compreendermos, Senhor Deus, a Tua Palavra, sem nenhum tipo de influência humana, Senhor Deus. Nossa intenção, Pai, é estudarmos e aprendermos somente só a Tua Palavra. Por isso nós te pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, nossos corações estejam preparados para compreender e praticar a Tua vontade, a Tua Palavra em nossas vidas. Te pedimos, portanto, que o Senhor nos auxilie nisso, o Senhor nos use nesse estudo, possamos crescer espiritualmente e possamos ser instrumentos melhores em Tuas mãos. Nós te pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, nossas iniquidades diante de Ti. Te pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja, abençoe Teu povo, nos fortalece, nos ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, quero, antes de começar até a nossa análise do livro de Hebreus, capítulo 6, que uma boa parte do que nós vamos falar, principalmente no que tange ao que nós vamos falar nesta manhã, que vai dos versículos 4 a 6, eu tive uma ajuda muito grande de um vídeo que está no YouTube do pastor Iago Martins. Né? Eu vou deixar a descrição do vídeo dele, vou deixar o endereço do vídeo dele, né, o link do vídeo dele na descrição desse nosso vídeo. Então, quem tiver curiosidade, eu aconselho a ver o vídeo dele. Então, pelo menos para os versículos 4 a 6, eu tive a ajuda dele. Confesso que eu li uns 5 livros, para me preparar para esses 3 versículos, porque eu tinha uma convicção sobre o que ele realmente fala. Essa convicção não mudou, mas os livros eles não eram suficientemente profundos para falar aquilo que eu creio que a palavra de Deus diz aqui, mas eu não tinha muita capacidade assim de verbalizar o que eu via no texto e tudo mais. Então esse vídeo ajudou bastante, tá? Então aí tive essa ajuda desse vídeo. Pois bem, para nós compreendermos bem esse trecho que nós vamos estudar agora, é necessário nós lembrarmos que toda essa unidade de pensamento do escritor de Hebreus, ela começa em Hebreus capítulo 4, versículo 14, e vai até Hebreus capítulo 6, versículo 20. Então, isso tudo uma única unidade de pensamento, uma única unidade de argumento. Mas é claro que não dá para a gente, se a nossa intenção é estudarmos o livro de Hebreus a nível de escola dominical um pouquinho mais profundo do que uma simples exposição devocional, então não dá para a gente fazer isso tudo numa aula só, claro. Então nós já estamos caminhando aí para a nossa terceira aula de escola dominical, ou quarta, melhor dizendo, aula de escola dominical sobre essa unidade de pensamento. Vale lembrar que nós já cobrimos no capítulo 6 até o versículo 3, tá certo? Uma parte, mas precisamos lembrar que os versículos 1 e 2 do capítulo 6 é dividido em algumas partes, que diz assim, ó: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Então nós encontramos aqui 6 pontos que o autor considera como fundamentos da fé, que o autor considera como coisas que todo cristão deveria saber assim que deixa aquela fase que nós poderíamos chamar de novo convertido.
E desses 6 pontos, nós só cobrimos os 3 primeiros, tá certo? Que são o arrependimento de obras mortas, fé em Deus e a doutrina dos batismos. Então hoje nós vamos estudar a imposição das mãos, o que é que a Bíblia fala sobre a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. É claro que, eu sempre lembrando que é a nível de escola dominical, nós não temos como cobrir exaustivamente nenhum desses assuntos, não é nossa intenção aqui. Se alguém quiser uma coisa mais acadêmica, eu sugiro que se matricule no seminário, aí, é claro, com o aval, né, da tua igreja, você se matricule no seminário e você vai estudar isso aqui bem mais a fundo, não só isso, como todos os assuntos da palavra de Deus. Aqui em Salvador, por exemplo, eu indico o seminário que eu estudei, Seminário Batista Regular da Bahia, fica ali, que funciona ali na sede da Igreja Batista Regular da Pituba, tá certo? Então um abraço aí para a Igreja Batista Regular da Pituba, o pastor Marcos Perim, um abraço para vocês aí, em nome de Jesus. Pois bem, para nós compreendermos bem o contexto que nós estamos neste momento, vamos para Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 8. O nosso foco é terminar o versículo 2 do capítulo 6 e provavelmente vamos ver se a gente consegue ir até o versículo 10 do capítulo 6, mas para a gente entender a unidade de pensamento do escritor, a gente precisa ler aqui a partir do versículo 8 do capítulo 5, que diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, esse aqui é o texto que nós temos lido e agora vamos para o nosso estudo. Como disse no começo, nós precisamos agora terminar os 3 últimos dos 6 pontos que o escritor de Hebreus chama de os rudimentos da fé, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Vale lembrar que é a doutrina de Cristo, não é a doutrina dos homens, tá? Aquelas pessoas que acham que aprender doutrina é coisa de homem, que é invenção de teólogo que não sai de dentro de um escritório. Aqui o texto está nos dizendo que a doutrina é de Cristo, tá certo? Pois bem, já vimos, aqui eu vou falar bem por alto, o deixando os rudimentos, tá? Da fé em Deus. Nós aprendemos o que é fé em Deus, né? Que é diferente do que muita gente aí pensa. Se você quiser saber, eu posso deixar também a descrição aí do vídeo anterior sobre isso, tá certo? No verso
Depois tem a doutrina dos batismos, que nós vimos o batismo de João, o batismo que os discípulos de Jesus faziam, que o próprio Jesus mesmo não batizava, a diferença, o que João Batista quis dizer ali, com batismo com o Espírito Santo e com fogo, lá em Mateus capítulo 3, nós vimos também. A ordem de batismo e como o batismo, se por imersão ou aspersão, nós vimos também, tá bom? A ordem que Jesus dá para a igreja como suas instruções finais para a igreja, antes de ascender aos céus. O que o batismo com o Espírito Santo realmente produz, a nossa explicação de por que Paulo gasta tanto tempo ali em 1 Coríntios capítulo 14 falando dos dons do Espírito Santo e especificamente, como é do nosso interesse, falando aqui do dom de línguas, levando em consideração o que tem escrito em Isaías 28, 1 Coríntios 14 e Atos 18. Então, se você ler aí, você olhar lá no nosso vídeo e você olhar direitinho, você vai ver tudo certinho agora. Tá bom? Pois bem, agora vamos para os 3 últimos. Quando você achar que não está gravando, você dá uma pausa. Pois bem, amados, os 3 últimos são a imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, vamos lá. Sobre imposição das mãos. Eu decidi trazer alguns pontos sobre essa questão da imposição das mãos da seguinte maneira. No Antigo Testamento, a imposição das mãos ela tinha um simbolismo. Qual era a intenção do ato de impor as mãos sobre outra pessoa no Antigo Testamento? No Antigo Testamento significava transferência de poder ou de ministério ou transição. Tinha tanto a ideia de transição como de transferência. Tá certo? Por exemplo, Números 27, do 18 ao 20. Então, vamos lá para Números 27, versículos 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Números 27, do 18 ao 20. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então o que nós vemos aqui é o Senhor ordenando a Moisés que imponha a sua mão sobre Josué, para que haja aí uma transferência de autoridade, né? Uma espécie de transição da autoridade que Deus deu a Moisés, passando agora para Josué. Já no Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, a citação de Jairo, Mateus capítulo 9, versículo 18, e existem várias passagens no Novo Testamento sobre isso e o seu significado, tá certo? Então, Mateus capítulo 9, versículo 18. Mateus 9, 18. A palavra de Deus diz assim: dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Então, qual era a ideia de Jairo aqui? A de que se Jesus impusesse as mãos sobre a sua filha, a filha, né, de Jairo, então a filha de Jairo viveria. Então a ideia de Jairo, não aqui está falando de Jesus, mas a ideia de Jairo de que a imposição das mãos de Jesus traria a sua filha de volta à vida. Marcos 8, 22 e 23. Então vamos para Marcos, capítulo 8, versículos 22 e 23. Diz assim:
E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Aqui nós já vimos o próprio Jesus impondo as mãos sobre o cego, e para curá-lo, obviamente, da cegueira. Atos, então assim, nas duas vezes que nós vemos Jesus aqui, nessas duas passagens, impondo as mãos, a ideia aqui é de cura, tá certo? Em Atos capítulo 9, versículo 17, então vamos para Atos capítulo 9, versículo 17, diz assim: E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então nós vemos aqui Ananias obedecendo uma ordem direta de Jesus. Ele vai ao encontro de Saulo, que depois ficou conhecido como o apóstolo Paulo, para que Saulo ele recobresse a vista e fosse cheio do Espírito Santo. Então nós vemos aqui a cura de Paulo nesse sentido. Em Atos capítulo 19, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Aqui nós encontramos Paulo impondo-lhe as mãos para alguns dos irmãos que já acreditavam em Jesus, mas ainda não tinham o conhecimento sobre o Espírito Santo. Tá certo? Então eles, aqui, no cumprimento de Isaías, capítulo 28, eles falam em línguas e profetizam. Tá certo? Então nós vemos aqui também o apóstolo Paulo impondo as mãos. Agora nas cartas pastorais, nós temos alguns critérios. O que é que acontece? Nas cartas pastorais, nós encontramos o regramento para várias atitudes dentro da igreja, tá bom? É o que nós encontramos, inclusive, também sobre imposição de mãos, tá bom? Nós vimos aqui fatos acontecidos e agora o regramento nas cartas pastorais. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. 1 Timóteo 5, versículo 22, diz assim: A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Então a primeira regra colocada, não apenas a visualização do fato histórico, mas o regramento. A primeira regra que a gente vê aqui é Paulo dizendo a Timóteo que ninguém deve impor suas próprias mãos sobre alguém, sobre o outro alguém, precipitadamente. Porque ele corre o risco de participar dos pecados desse outro alguém. Então, uma pessoa que obviamente aqui o apóstolo Paulo está falando aqui sobre imposição das mãos para o ministério pastoral, ou seja, Paulo está dizendo, tome cuidado, pesquise muito bem a vida da pessoa que você vai passar a dar autoridade para que a igreja o considere como pastor. Né? O apóstolo Paulo está dizendo, tome muito cuidado com quem você vai chamar de pastor para te ajudar nas igrejas aí ao redor de Éfeso. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, não imponhas precipitadamente as mãos. Então, nós temos aqui o assunto que é para que um determinado candidato se torne pastor. A imposição das mãos faz parte da cerimônia e também do início do ministério pastoral do candidato, tá? E a ideia aqui é de que para não fazer isso de maneira precipitada. Então nós vemos o porquê e o para quê e o porquê, que é para pessoa se tornar um pastor de uma igreja local. E a primeira regra, não fazer isso de maneira precipitada, ou seja, estudar muito bem a vida da pessoa sobre quem será imposta a mão. Aqui ainda em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim:
Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Então, aqui nós encontramos o histórico do próprio pastor Timóteo. Ele não deveria desprezar o dom que havia nele, e Paulo diz, olha, a confirmação desse dom que é o Senhor que deu, e o reconhecimento da igreja é que os líderes da igreja, no dia em que você se tornou pastor, os líderes da igreja impuseram as mãos sobre você. Então nós temos aqui os dois versículos falando de imposição das mãos, os dois versículos falando sobre o início ministerial, pastoral de alguém, neste caso aqui Timóteo, e também ele já depois como líder sobre outras pessoas. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui o apóstolo está dizendo que ele próprio participou da imposição de mãos sobre Timóteo. Em Atos, capítulo 6, Atos, capítulo 6, versículo 6, a palavra diz assim, Atos 6:6, falando sobre a instituição dos diáconos. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, nós vemos a imposição das mãos sobre os diáconos para o início dos seus ministérios diaconais. Tá certo? Atos capítulo 13, versículos de 1 a 3. Atos 13, versículos de 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nós vemos aqui Paulo e Barnabé sendo separados pelo Espírito Santo para a obra missionária e a ordem para que eles impusessem suas mãos, dando esse direito missionário, vamos chamar assim, para Saulo e Barnabé. Os líderes aqui novamente fazendo isso. Então, a principal característica que nós vemos nessas passagens é que o ato de imposição das mãos não é um ato aleatório, em que qualquer pessoa deve fazer em qualquer circunstância. O que nós encontramos aqui é que o ato de impor as mãos, por ter um histórico desde o Antigo Testamento, de ser um ato de transição ou transferência de ministério, de representatividade de Deus na terra, o que esses versículos mostram é que parece ser um ato que deve ser praticado apenas pelo líder ou pelos líderes da igreja local sobre outras pessoas para exercerem também cargos de liderança. Tá certo? Sobre os momentos em que houve cura, nós não vemos nas cartas pastorais uma instrução sobre isso, de modo que parece que é uma coisa que foi sendo deixada com o tempo, e ainda no primeiro século, ainda enquanto os apóstolos estavam vivos, parece que sobre a cura, as atitudes dos apóstolos elas se resumiam à oração. Tá bom? Essa é a ideia que passa aqui, e é isso que nós vemos sobre este outro fundamento da fé. O quinto e penúltimo fundamento é sobre a ressurreição dos mortos. Eu quero trazer dois pontos principais sobre isso. O primeiro se encontra em Mateus 28, versículos de 1 a 9. Mateus 28, de 1 a 9, diz assim: E no fim do sábado,
quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E, saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então nós vemos aqui sobre a doutrina, o rudimento, né, das doutrinas de Cristo, essa parte específica sobre a ressurreição, que Jesus ressuscitou, ele se apresentou vivo. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler inclusive um trecho daquele capítulo que ele se apresenta vivo a em torno de 500 pessoas, tá? E essa é a nossa convicção de que Jesus ressuscitou. Indo para 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler apenas os primeiros 8 versículos. É um capítulo grande, o nosso tempo também é curto, mas nós vamos ter uma boa impressão aqui, ou uma boa quantidade de elementos para chegarmos à nossa conclusão. 1 Coríntios 15, 1. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas. Perdão, estou lendo aqui Romanos. Eu achei o trecho estranho. 1 Coríntios 15, versículo 1 diz: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Então, mais uma vez um trecho aqui falando sobre a ressurreição de Jesus. Então, não tenho que discutir sobre isso. E o que nós vemos também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aqui o apóstolo Paulo vai falar agora sobre a ressurreição dos salvos, né, dos santos, da igreja. E esse é nosso interesse aqui. 1 Tessalonicenses 4,13 diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o que nós encontramos é que a doutrina básica, né, o rudimento das doutrinas de Cristo, esse ponto específico que é sobre a ressurreição dos mortos, isso para nós, os crentes, é um ponto de consolo. É para nós nos consolarmos com a esperança de que ressuscitaremos um dia. Tá certo? Chegará o dia do arrebatamento da igreja, em que
todos nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E aqueles nossos irmãos em Cristo, que ao longo dos séculos, desde o surgimento da igreja até os nossos dias, que já faleceram, eles ressuscitarão. Nós nos encontraremos com Cristo nas nuvens, tá certo? Então esse aí, nosso penúltimo assunto sobre os rudimentos da fé, os rudimentos da doutrina de Cristo, é sobre a ressurreição dos mortos. Não tem muito o que dizer, queridos. Cremos que Jesus ressuscitou. Se uma pessoa não acredita que Jesus ressuscitou, então ela não vai acreditar na ressurreição de quem quer que seja. Mas se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos corporalmente, seu corpo realmente saiu do túmulo, não foi um espírito, não foi uma coisa intangível, Jesus foi tocado, né? A palavra de Deus nos diz em vários lugares que Jesus foi tocado. Nós temos inclusive a ordem de Jesus para Tomé tocar em suas feridas, tá certo? Então, João também lá na sua carta em 1 João também nos deixa bem claro que ele viu, tocou, ele ouviu da palavra da vida, tá bom? Então, a ressurreição é uma nossa esperança e de consolo, inclusive. O ponto 6º sobre o juízo eterno. Vamos para Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Inclusive, é um assunto sobre o qual nós falamos em um outro contexto, algumas semanas atrás. Apocalipse, capítulo 20, versículos do 11 ao 15. Então, vamos aqui para Apocalipse 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar e os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, amados irmãos, o juízo eterno. Para o descrente, esse aqui é um julgamento dos descrentes, das pessoas que desde o início, desde lá da criação, desde ali, os filhos e netos de Adão, até o último dia, antes de surgirem os novos céus e nova terra, tá certo? Todos os descrentes, todas as pessoas em todas as eras do mundo todo que não creem em Cristo, que não creram em Cristo, passarão por esse julgamento aqui, tá bom? É o julgamento do trono branco. Notem que eles são julgados pelas suas obras. Ou seja, se eles rejeitaram a obra de Cristo na cruz, significa que eles confiam em suas próprias obras. Então eles são julgados por suas obras. Mas notem que eles não são lançados no lago de fogo por causa das obras somente, mas sim pelo fato de que seus nomes não estão escritos no livro da vida. Tá certo? Então tem os livros das obras, mas tem também o livro da vida. Então eles são julgados por causa de suas obras, mas vão para o inferno porque seus nomes não estão no livro da vida. E por que seus nomes não estão no livro da vida? Porque eles não reconheceram em vida aqui na terra, eles não reconheceram enquanto estiveram aqui na terra que Jesus é a vida. Tá bom? Então seus nomes não foram escritos no livro da vida e por isso, não porque mentiram ou mataram mas porque eles, enquanto estavam aqui na terra, eles não se arrependeram dos seus pecados, não receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Por isso, seus nomes não foram escritos no livro da vida. Esse aqui é o julgamento apenas para os descrentes, apenas para os condenados. Tá certo? Agora, nós então não vamos passar por julgamento algum? Não, não é bem assim. 2 Coríntios capítulo 5, vamos lá para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, esse todos aqui, todos nós devemos, aqui está se referindo aos salvos, tá certo? Aqui é uma carta que Paulo escreveu para crentes, ele está falando com crentes sobre crentes.
Então não é todos no sentido de um mundo todo, mas todos no sentido eclesiástico, tá certo? Então todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo. Note que aqui é um outro tribunal, não é o trono branco, é um outro tribunal, tribunal de Cristo, tá certo? Então, ao estarmos diante do tribunal de Cristo, nós o que cada um fez por meio do corpo, ou bem ou mal. Agora, qual é o objetivo disso? Né? A gente precisa entender. Então a gente vem aqui para 1 Coríntios, capítulo 3, versos do 11 ao 15. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que fosse pelo fogo. Então nós entendemos aqui que Paulo está se referindo a um julgamento só de crentes e as suas obras é que são julgadas. A obra do crente não é o que você fazia antes de Cristo entrar em tua vida, mas a obra que você faz, a obra que nós fazemos, boas aqui na terra, quer seja dentro do âmbito eclesiástico ou em qualquer área da nossa vida, em qualquer circunstância em que nós estivermos, tá certo? Nossas boas obras, por exemplo, aquela velhinha da esquina, ela tá com muito peso nas mãos e você vê ela carregando aquele peso, querendo atravessar a rua, você ajuda ou não ajuda? Tá certo? Outra coisa, você ajuda com que intenção? Para ela ver o quanto você é gente boa ou para ela ver Cristo em você? Então tudo isso é julgado, mas note, todavia ele será salvo como que pelo fogo. Tá certo? Aqui está se referindo a um julgamento dos crentes. Mas por que os pecados dos descrentes são julgados lá no tribunal do trono branco, mas os pecados dos crentes não são julgados aqui? Por quê? Porque Jesus Cristo já pagou na cruz pelos nossos pecados. Nós já tivemos os nossos pecados, os crentes já tiveram seus pecados julgados na cruz. Deus não é injusto para julgar os nossos pecados duas vezes. Tá certo? Agora, em Cristo, nós somos criados para as boas obras. Agora, o nosso critério é outro. Tá bom? Então, nossos pecados já foram julgados na cruz do Calvário. E os descrentes, inclusive, infelizmente, eles não quiseram que seus pecados fossem julgados na cruz do Calvário. Então, eles confiaram em suas próprias obras, em seus próprios méritos. Agora, lá no tribunal do trono branco, lá no fim do mundo mesmo, no fim de tudo, então, antes da criação de novos céus e nova terra, eles são julgados, seus pecados são julgados, como não foram pagos ali, né? Não, a graça do Senhor não os alcançou, porque eles não receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas enquanto estavam aqui, então, lá, seus pecados são julgados, suas obras são julgadas e eles vão, infelizmente, para o inferno, tá bom? Pois bem, então, nós procuramos falar aqui de tal maneira que todos esses 6 pontos que o autor de Hebreus chama de pontos fundamentais, ou os fundamentos da doutrina de Cristo, os rudimentos da doutrina de Cristo são colocados, tá certo? Vimos os primeiros 3 na semana passada, esses 3 últimos nessa semana. E queremos dar continuidade aqui ao nosso texto para ver se continuamos e conseguimos chegar até o versículo 10 do capítulo 6 ainda hoje. Tá bom? O versículo 3 diz assim, ó, e isto faremos se Deus o permitir. Então, aqui o autor, o escritor de Hebreus, ele está se referindo a essa questão de que é uma exortação para a gente lembrar do que ele está falando, da reclamação dele, desde o capítulo 5, versículo 8, até o que ele vai escrever adiante, ou seja, ele está dizendo, olha, eu estou exortando a vocês, para de ficar discutindo aquilo que é básico, vamos crescer, vamos se tornar professor de Bíblia e não estudantinho que fica o tempo todo tomando leite. Ele aqui ainda está lembrando ainda dessa questão de que nós precisamos crescer e não ter dúvidas sobre essas coisas. E aí o versículo 4, versículos 4 a 6, diz assim,
Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva, proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que, para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então, irmãos, muita gente acredita que esse trecho ele está falando sobre perder a salvação, né? Porque ele está dizendo aqui que o texto fala de perder a salvação e fala mesmo, tá certo? Agora vamos entender como é que fala, tá bom? E aí os arminianos, né, nossos irmãos em Cristo, arminianos, eles vão dizer, tá vendo, perde a salvação mesmo e tudo mais. Só que é o seguinte, o texto também diz que se a pessoa perde a salvação, ela também não pode mais voltar a ser salva de novo. Tá bom? Então tá falando que tem uma chance só. Então aqui também não ajuda muito a doutrina arminiana não. Tá bom? Porque diz assim, ó, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Então não é aquela questão de hoje eu estou salvo, amanhã eu estou perdido, depois de amanhã eu volto a ser salvo de novo. Tá bom? O texto também não dá direito a isso não, tá certo, arminiano, nossos irmãos em Cristo aí, né? Não haverá também para vocês muito subsídio aqui nesse trecho não. Mas o que é que esse texto está falando, amados irmãos? O que esse texto fala, na verdade, é sobre uma ideia, uma teoria que o autor levanta. Ele trabalha de maneira hipotética. Tá certo? O texto fala, primeiro que o texto está no aoristo, ele está num tempo aí que não cabe aqui fazer uma grande explicação, mas assim, teoricamente o texto fala da perda de salvação, mas não é o caso, pois fala também que não dá para voltar ao evangelho. Mas e agora? É necessário responder algumas perguntas. Então, tem algumas perguntas, são várias que são levantadas. Eu quero responder aqui 4 perguntas sobre esses 3 versículos eles acabam fazendo com que existam. Pergunta de número 1. Quem são os possíveis a recaírem? Como diz o versículo 6. A resposta é judeus cristãos. Notem que esse aqui é o livro de Hebreus, escrito para os hebreus, para uma igreja que era constituída majoritariamente por hebreus, que são os destinatários dessa carta. Portanto, quem são essas pessoas? Judeus que tinham se convertido ao cristianismo, tá certo? A segunda pergunta é, caso eles caíssem, eles cairiam para onde? Cairiam para o judaísmo, ou seja, eles deixariam o cristianismo e voltariam para o judaísmo. Não é essa visão que nós vemos hoje em dia da pessoa dizer que caiu e foi para o mundão. A ideia do autor aqui não é essa. A hipótese que ele levanta não é a pessoa voltar para o mundão. É a pessoa voltar para o judaísmo. É necessário levar em consideração o contexto da carta. Aqui está falando de hebreus, de judeus, tá certo? Terceira pergunta. O que é que os judeus esperam pelo Messias? Essa terceira pergunta é crucial porque o próprio escritor fala disso. No versículo 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, se a pessoa que é judia passa a acreditar em Jesus como Messias, se tivesse a possibilidade dessa pessoa descrer em Jesus, essa pessoa voltaria a ser judeu praticante e voltaria a esperar por Jesus. Essa pessoa crucificaria Jesus 2 vezes. Mas Jesus não pode ser crucificado 2 vezes, porque uma vez só já é suficiente. É isso aqui que ele fala, tá bom? E quarta pergunta, por que é impossível? Aí eu já respondi até de maneira antecipada. Porque Cristo já veio, já morreu e não pode ser exposto ao vitupério uma segunda vez. Então, o que nós temos aqui é o apóstolo, o escritor de Hebreus, ele falando de uma hipótese absurda com a intenção de servir de
conselho, exortação, como se fosse uma espécie de placa de advertência, dizendo para a pessoa, olha, viva o evangelho de maneira santa. Viva o evangelho de tal maneira que você fica firme. Ele não está dizendo que a pessoa vai perder a salvação. Muitas pessoas gostam de ficar aqui procurando, né, itens dentro desses 3 versículos para dizer, não, aqui o escritor, ele não está falando aqui de pessoas que são realmente salvas, ele não está falando aqui de crentes de verdade. Aí fica colocando graduação, né, graduação de conhecimento ou de entrosamento dessas pessoas dentro da igreja, e com essa graduação de entrosamento nas coisas celestiais, a pessoa é salva ou não. O texto é claro, o versículo 4 diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, a pessoa foi iluminada. Aqui, o escritor ele não está falando de pessoas que nunca foram iluminadas, está dizendo não, foram iluminados. Eles provaram o dom celestial, eles se fizeram participantes do Espírito Santo. Eles provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Então aqui está falando de características de pessoas salvas. O escritor aqui, ele não está... as palavras aqui, o arranjo escriturístico aqui, não está falando de pessoas que estiveram dentro da igreja e ali são dizimistas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e depois se tornaram até membros de diretoria, cargos de direção, cantores, coristas, etc., mas não eram crentes. Não. Aqui o autor está falando realmente de cristianismo mesmo, dessas pessoas são cristãs mesmo. Então, significa dizer que essas pessoas poderiam ser salvas? Não. Isso aqui é uma hipótese argumentativa, né? Eu vou me utilizar até do exemplo dado pelo pastor Iago Martins, que ele fala o seguinte, de uma pessoa, a ideia aqui é mais ou menos essa, a de uma pessoa que ela precisa viajar de avião, mas ela detesta a demora, o tempo que perde ali no check-in para poder pegar o avião. Então essa pessoa fica argumentando em seu próprio coração. Puxa, é melhor ir andando de um extremo ao outro do país. Eu perderia menos tempo ir andando de um extremo ao outro do país se eu fosse andando do que o tempo que eu perco aqui no check-in. Então, embora seja possível que uma pessoa ande de um extremo ao outro do país, embora isso seja possível, sabemos que existem andarilhos que fazem caminhadas inclusive até maiores do que essa, só que em comparação ao tempo que se perde no check-in para poder pegar um avião, isso não faz sentido, é impossível, porque o tempo de demora de espera para o check-in é infinitamente menor do que você andar do Rio Grande do Sul a Roraima, por exemplo. Tá? Então, assim, é essa a ideia. O argumento do autor de Hebreus é essa. Ele está dizendo, olha, permaneça firme, porque o contrário é impossível. Porque o contrário, embora seja imaginável, é impossível. Até porque, assim como é impossível cair, se cair possível fosse, seria impossível retornar. Então essa é a ideia aqui, tá certo? Do nosso trecho. Esses são os 3 versículos que eu digo que são muito difíceis de interpretar, porque essa é a ideia aqui. Mas as pessoas ficam ali rodando, rodopiando e tudo mais. Tá bom? Versículos 7 a 9, eles vão, por exemplo, é necessário lembrar que os versículos 7 e 8 lembram a diferença entre o querer ser salvo pela graça e o querer ser salvo pela lei. Que aqui ele está se referindo aqui porque ele dando a ideia aqui dos terrenos, né, que produzem abrolhos e dos que produzem mantimento. O fim do que produz espinhos e abrolhos é ser queimada, tá bom? E o fim do que produz frutos é receber a bênção de Deus. Essa é a diferença. O autor fala então para os seus leitores não voltarem ao judaísmo, pois isso seria o mesmo que crucificar a Cristo novamente. Então ele dá essa advertência não porque o fato de voltar ao judaísmo para os cristãos verdadeiros seja uma possibilidade, mas
porque é através das advertências que o Senhor nos exorta a sermos fiéis. Né? Porque se nós formos levar em consideração que pelo fato de que somos salvos, e uma vez salvos, somos sempre salvos, para que existiriam advertências na Bíblia? Já que é impossível que a gente perca a salvação. A ideia é sim impossível que percamos a salvação, mas as advertências, as exortações servem para que nós busquemos a santidade, mesmo sabendo que é impossível que percamos a salvação que de graça foi recebida. Então a intenção do autor é fazer o leitor ele meditar nas consequências, é fazer o leitor meditar nas consequências de sair do Evangelho. De modo que, com a meditação nas consequências da saída do Evangelho, ele permanece firme porque ele sabe que sair do Evangelho seria uma coisa terrível. Então, aí o versículo 9 nos diz o seguinte. Antes de ir para o versículo 9, tem aqui um recurso que ele usa, que eu achei bastante interessante, que é Marcos capítulo 13, versículo 22. Marcos capítulo 13, versículo 22. Diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se fosse possível, até os escolhidos. Então aqui Jesus está usando a mesma técnica de argumentação, só que com menos palavras do que o do escritor de Hebreus, e ele falando o quê? Que não é possível que os escolhidos sejam enganados. Né? Ele faz uma exortação sobre se manter longe dos falsos profetas, mas ao mesmo tempo ele diz é impossível que os escolhidos sejam enganados pelos falsos profetas. É como se Jesus estivesse falando de uma coisa que não fosse necessária, ou que não é necessária, mas sim é necessário exortar que os crentes verdadeiros fiquem longe dos falsos profetas, mesmo ele dizendo que os escolhidos vão ficar longe dos falsos profetas. Né? Parece uma coisa desnecessária, mas não é. Tá bom? Por quê? Porque a exortação que o Senhor faz em relação a nós é para nos conservar. E ele se utiliza da nossa própria força de vontade de querermos nos conservar para que trabalhando junto, o poder dele de nos conservar, trabalhando na nossa vontade de ficarmos conservados no caminho, nós fiquemos realmente conservados. Tá certo? O Senhor quer nos usar. O versículo 9, ele nos diz que o autor sabe que seus leitores apresentam coisas melhores. Ele sabe disso, tá bom? Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, amados, esse é o nosso estudo nesta manhã, tá bom? O contexto geral aqui que nós temos é: Cristo é superior aos sumos sacerdotes. Cristo é superior, o sacerdócio de Cristo, por ser de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, é superior à ordem arônica. O escritor, ele mostra o seu desapontamento com pessoas que têm muito tempo na fé, mas que não aprendem os rudimentos da fé. Ele também diz que é impossível que crentes de verdade percam a salvação. Ele fala que os crentes hebreus, inclusive, não podem perder a salvação, porque se eles perdessem a salvação, seria como crucificar Jesus 2 vezes, e Jesus só pode ser crucificado uma vez, tá bom? E ele deixa bem claro, nos versículos 9 e 10, que ele sabe que os crentes verdadeiros apresentam coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer da obra, do esforço que ele vê em nós, não para sermos salvos, mas nos esforçarmos para agradá-lo pelo fato de que já somos salvos e por isso queremos nos manter salvos, não porque temos a capacidade de nos manter salvos, mas porque ele, pelo seu poder, nos mantém salvos através de incutir em nós uma força de vontade para ficarmos salvos. É esse o argumento aqui. Não é tão complicado assim. Tá certo? Então, não, o crente não perde a salvação.
Tá bom? Que Deus continue abençoando, que Deus continue nos usando cada vez mais. Glória a Deus. Querido Senhor, glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nesta manhã. Abençoe e fortalece Tua igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.